Se vai embora! Hoje aproveitei para sair de casa, estou aqui bem pertinho de casa. Eu atualmente moro em Portugal, na cidade de Jeová, mas eu moro na região onde tem praia, que é o Furadouro. E aí é engraçado, né? Eu tava pensando nisso, porque o último vídeo, né, eu tava turistando, tava na Dinamarca, na Copenhague, na capital. E como é diferente o nosso olhar quando a gente é turista e quando a gente mora naquele lugar. Que aí eu lembro que quando eu cheguei, eu morei já há muito tempo no Porto, mas aí agora eu moro um pouco afastado, só que minha cidade é muito próxima. E aí, geralmente, as coisas que eu faço, polidense, depilação, nesse dia eu fui fazer depilação a laser, e é um lugar novo que eu tô indo. E aí eu fui andando ali para poder chegar lá, né? Botei no GPS, mas o meu olhar descobrindo uma rua enquanto turista é totalmente diferente do meu olhar enquanto moradora daquele lugar. E aí eu queria trocar uma ideia sobre isso, porque para quem está no Brasil, faz essa confusão, né, de experiências. A diferença de você sair do Brasil para poder fazer um mochilão, para poder turistar, para poder visitar, mesmo que essa viagem seja uma viagem mais imersiva, é totalmente diferente você sair da sua zona de conforto para ir morar naquele lugar. E eu vou te explicar aqui no decorrer do vídeo por quê. Sabe também, porque como eu trabalho, né, eu tenho uma agência de viagens focada na venda de passagem aérea Brasil e Europa, mas eu vendo para todos os lugares do mundo. Só que a maioria dos meus clientes são futuros intercambistas, imigrantes ou até mesmo turistas. Então, se você quiser ir uma cotação de passagem aérea, me chama no link que está aqui na descrição. Tem um link para o meu Instagram, para tudo que eu tenho para oferecer, seguro viagem, chip, tudo tá aqui no link para abrir sua conta multimoeda e também para me chamar diretamente no WhatsApp. E aí aqui no Furadouro é bem bonitinho, é uma região que vem, tipo, agora é a época, né, eu tô gravando esse vídeo em junho, em que começam as casas que não, ao redor, que não tem ocupação, as pessoas começam a alugar a casa para poder vir. E a região é bem bonita, tá? Tô chegando ali na praia, vocês vão pegando aqui essa visão atrás, de movimento e tal, tá movimentada, se você comparar aqui ao inverno. Mas vem uma galera pra cá passar temporada. E eu fico assim, gente, a praia é gelada. Por quê? Estão vindo pra cá. É bonita? É. Mas eu fico na minha cabeça de moradora nossa, a praia é tão gelada. Tanto é que agora em julho eu vou passar uma semana e alguns dias em uma cidade pertinho da praia na Espanha. Então eu, enquanto moradora, não vejo que é muito bonita, mas não consigo ter a mesma disposição para ir para a água, ainda mais que eu sou da Bahia, a água do mar da Bahia é bem quentinho, e aqui a água do mar é gelada, eu não vou entrar nesse mar, nem que me paguem, mentira, se me pagar eu entro. Mas eu fico assim, o que é que estão vindo nessa praia? E é muito doido o nosso olhar quando a gente está turistando. Tudo é bonito, tudo a gente tem que experimentar, tudo a gente quer viver, é diferente. E aí, a gente vai entrar numa parte aqui que é uma parte que muita gente peca. Eu vejo isso direto quando eu via quando eu estava trabalhando com intercâmbio e vejo agora trabalhando também na agência, na venda de passagem aérea, que é entender a burocracia. A burocracia de você, enquanto turista, enquanto visitante, vou achar que é um lugar para sentar. Enquanto turista, enquanto visitante, vai ser uma burocracia totalmente diferente para você, enquanto imigrante. Praia de uso suspenso. Olha, só porque eu vim gravar pra vocês, a praia tá com uso suspenso, mas deixa eu mostrar aqui, pra vocês terem uma visão. É aqui a praia do Furadouro. Ela é bonita. Lá pra baixo tem uma extensão de areia e a minha intenção era mostrar pra vocês lá, mas tá em construção e tal. Acho que eu só vou sentar aqui pra gravar, pra gente trocar essa ideia. Mas aqui também tem vários barzinhos, aqui, aí essa ruazinha aqui tem um monte de coisa pra fazer. E esse é o Furadouro, que no verão enche de gente pra poder aproveitar a água do mar gelado. E é assim praticamente em todo Portugal, tá? É um lugar que você pode achar uma água de mar um pouco mais quentinha é no Algarve. Ano passado eu fui pra lá em julho e em algumas praias, assim, você consegue sentir uma água mais quentinha. Eu sei que tem lugares do Brasil que é muito similar, né? No Rio mesmo é essa pegada. Mas eu não consigo me acostumar a entrar na água aqui fingindo normalidade. Deixa eu sentar aqui pra gente poder falar um pouco dessa burocracia que muda tanto a nossa experiência quando a gente tá turistando e quando a gente tá indo morar no lugar.
Realmente, quando você está planejando a mudança, você vai pesquisar um pouco da cultura do lugar, você vai pesquisar aluguel vai encarecer muito a experiência e você vai se sentir totalmente perdido nos seus primeiros dias, a depender ali da sua noção, né, do que você já tem ali de base naquele lugar. Por exemplo, quando eu fui para Irlanda pela primeira vez em 2019, eu cheguei lá e eu me sentia completamente perdida. Tipo, na minha cidade, no Brasil, não tinha metrô. Na Irlanda não tem metrô também, assim, subterrâneo, mas tem uma linha de luas que passa por cima, que a gente chama de luas, é um trem elétrico por cima, e que eu demorei quase um ano para pegar ele, porque eu me sentia meio tonha, que eu não conseguia pegar. E eu só pegava ônibus. Mas quando a gente pensa em burocracia, o planejamento tem que ser muito mais afiado. Para turistar, eu estou dando aqui um exemplo da Europa, gente, mas, por favor, explorem outros lugares do mundo, sabe? Agora mesmo eu estou com muita vontade, já está num sonho, né? Um sonho aí que eu estou tentando colocar em prática, que é fazer um mochilão em países asiáticos, fazer um mochilão em países africanos. E eu já conheci de países africanos Marrocos e o Egito. E a experiência quando você está indo visitar, eu acho que cada um tem que viver a sua experiência. Você vai pesquisar muita coisa, vão te falar muita coisa, mas você tem que ir viver a sua. Nunca deixe de ir viver algo, porque, estão te dizendo que aquele lugar é de tal jeito, lógico. Tem que ter consciência de segurança, principalmente você enquanto mulher negra, tem que ter precaução, tem que ter reserva financeira, tem que ter seguro viagem, tem que ter planejamento. Turistar tem que ter planejamento. Mas quando você pensa em morar, e aí eu entro falando da Europa, porque eu morei no Brasil e em alguns países da Europa, morei na Irlanda, passei um tempo rodando como nômade aqui na Europa também, e agora estou em Portugal. Então, o seu planejamento ele dura muito mais tempo. Quando eu estava no Brasil, eu passei 3 anos juntando dinheiro para ir para a Irlanda. E quando eu vim para Portugal, eu já sabia como funcionavam um pouco as coisas aqui, que a economia não era tão forte como na Irlanda, no sentido de você trabalhar muito e ver esse retorno do dinheiro. Aqui a dinâmica é um pouco diferente, acho que você tem mais qualidade de vida, você não anda tão sufocado com as demandas, né? Mas ainda assim não quer dizer que seja fácil. Cada lugar vai ter os seus prós e contras. E você tem que tentar se conscientizar, pesquisar sobre isso, mas não deixar isso ser, não deixar a experiência de fulano ser a sua medida para a sua decisão. Você tem que ter um objetivo, entender se esse lugar vai te proporcionar alcançar esse objetivo, né? E nessa parte burocrática, não vá para um lugar só para ver o que é que vai dar, sem visto, sem dinheiro. Você não pode ficar em países europeus ou até em qualquer outro país. Eu fui para Cuba mesmo, eu tive que tirar um visto de turista e eu tinha um período ali, acho que o meu visto ele só durava de até 30 dias que eu podia ficar em Cuba, né? Então eu não posso chegar para um lugar do nada e decidir que vou morar. E muita gente no Brasil tem essa falsa ideia de que você vai chegar num lugar e vai ver o que é que vai dar, e vai lá e vai descobrir, sabe? Às vezes você consegue ter um facilitador se você já morou em algum outro país, se você tem um conhecido naquele lugar, às vezes sim, mas de forma geral eu vejo muita gente indo para o lugar para ver o que é que vai dar, sem saber o que aquele lugar pode te proporcionar. Eu vou te contar a minha experiência. Quando eu vim para Portugal a primeira vez, eu vim como intercambista em outubro de 2019, ou dezembro de 2019. Foi o terceiro país que eu estava visitando e eu estava com muita saudade da Bahia. Então, Lisboa, que foi onde eu visitei, me lembrou muito Salvador. E na Irlanda, tudo, assim, sair para comer na Irlanda é muito caro. Assim, as coisas de lazer, eu acho a Irlanda muito fraca para lazer. Essa é a minha experiência enquanto uma pessoa que morou lá 2 anos e meio. Você pode discordar. E aqui, gente, eu não sou alecrim dourado, dona da verdade. Eu estou falando de minha experiência, da minha percepção de mundo e da minha experiência, não só minha, mas do que eu tenho de contato com as pessoas por causa da produção de conteúdo e por causa do trabalho que eu executo atualmente. E aí, quando eu fui pra Lisboa a primeira vez, eu não tive defeito para colocar naquele lugar. Eu falei, gente, que lugar perfeito, que lugar incrível. Eu tava com um olhar de visitante, assim, que eu fiquei, nossa, as coisas são baratas aqui, comparado com o parâmetro que eu tinha, que era o quê? Irlanda. E aí, antes dessa viagem para Lisboa, eu tinha ido para Londres e tinha ido para Roma. 2 lugares que era caro, hospedagem, comer. Londres, mais que tudo, né? E aí, Lisboa foi o lugar onde eu consegui um lugar para ficar barato, né? Uma acomodação barata. E comer era, tipo, comida muito gostosa. Acho que depois do Brasil, dos lugares que eu já fui, assim, de comida, Portugal.
E a comida de Budapeste também era muito gostosa e eu gosto também muito da comida da Espanha. Mas Portugal, pra mim, é o que tá pau a pau, porque tem muita comida gostosa e tem muita influência também, tem esse intercâmbio cultural. E tem muita influência da comida do Brasil, você consegue encontrar comida do Brasil no mercado, assim, né? Então eu gosto muito da comida daqui. E aí eu não tive defeitos pra poder colocar ali. Na minha experiência, foram 4 dias, estava com um olhar de visitante fascinada, choveu que só a porra, mas estava tudo perfeito pra mim. Porque eu estava nova nesse mundo de viagens e, enfim, a experiência que eu tive naquele momento, da engenharia que eu era naquele momento, foi incrível. Corta para 2021, meu visto na Irlanda vai acabar esse ano, o que é que eu vou fazer? Pesquisei as possibilidades, estava com muita vontade de fazer um mestrado, inicialmente eu vinha para cá, para Portugal, com o visto de estudante, depois mudei e eu e mais 3 pessoas abrimos uma empresa e viemos com o visto de empreendedor. E aí, quando a gente iniciou o processo, a gente iniciou o processo ainda na Irlanda, aí já começou o que? A burocracia. Quando eu era viajante, quando eu vim só para visitar, o que é que eu fiz? Comprei passagem, comprei acomodação, já tinha o seguro, então estava tranquila. Peguei o dinheirinho, tinha o visto da Irlanda que me proporcionava essa facilidade de ir e vir, e vim. Pronto, pesquisei ali, lugares para ir e tal. Foram 4 dias de boa. Para vir morar aqui em Portugal, eu cheguei em setembro de 2021, mas meu planejamento, pesquisa, começou em novembro de 2020. E aí eu dei entrada no meu visto ainda na Irlanda, na Embaixada de Portugal, na Irlanda, para chegar aqui toda regulamentada e tal. E aí eu fui esperar, gerou ansiedade, porque você entrega o seu passaporte na Embaixada da Irlanda, entrega o passaporte, faz o pagamento e eles falam assim, quando estiver pronto a gente te liga, mas você não tem ideia de quando isso vai sair. Então eu não podia comprar passagem ainda, não podia fazer nada até ter essa resposta. Que eu acho que é um processo muito parecido que a galera tá passando no Brasil agora, quando tá dando entrada no visto de procura e trabalho, que é um visto que veio depois desse meu processo. Em 2021 não tinha visto de nômade, não tinha visto de procura de trabalho. E aí eu entreguei, então eu tava na expectativa, ninguém me ligava naquela época, né? Então qualquer ligação que eu via, é embaixada. Demorou mais de um mês pra eu conseguir resolver, né? Tipo, me ligaram, olha, tá tudo pronto. Eu peguei um visto temporário pra entrar aqui em Portugal. E depois desse período, aí eu já vim, entrei em setembro, eu fui organizar minha vida, pedi pra sair da casa que eu tava, aí fui resolver vida de aluguel, passar o aluguel pra outra pessoa, porque tinha muito isso do depósito e tal. Enfim, várias coisas pra poder resolver em um curto período de tempo, porque eu tinha que estar aqui até dezembro. Aí eu recebi essa resposta ali entre julho e agosto e fui adiantar a minha vida. E aí entrei, fiquei em Lisboa, um mês, não gostei de Lisboa. A experiência passando 30 dias em Lisboa foi muito negativa. Não gostei do jeito que as pessoas tratavam, do jeito que as pessoas me olhavam, não gostei da dinâmica da cidade, não gostei. E a minha ideia era tipo assim, vou explorar o lugar pra ver onde eu vou morar, né? Aí, quando eu dei entrada no visto aqui em Portugal, eu sabia que esse meu visto me proporcionava ficar 6 meses fora e eu também já queria aproveitar disso. E aí eu peguei e fui pra Espanha, passei 2 meses e meio em Valência, depois eu voltei em dezembro, né? Então eu fiquei outubro todo, aí eu fiquei de setembro pra outubro, aí no início de outubro eu fui pra Valência e voltei em dezembro quando eu tinha minha marcação do visto. Aí depois eu fui explorar de novo, falei, vou dar uma chance para Albufeira, porque aí no inverno, Albufeira que fica no Algarve, no inverno os aluguéis eram baratos, né? E nessa época eu tava morando por temporadas em Airbnb. Não gostei de Albufeira. Porque assim, eu morei 1 mês, 2 meses e meio, não, mas foi o suficiente para não me sentir bem-vinda naquele lugar. Albufeira, Algarve, me dá a impressão, aqui, gente, realmente esse é um preconceito. Eu tenho uma ideia de que a galera do sul do Brasil, eu não vou me sentir muito confortável lá. Isso baseado nos relatos que eu escuto. E aí é o que eu falo, né? Eu não posso deixar de viver a experiência pelo que eu escuto. Então, não é um lugar que eu quero muito ir, porque o que eu escuto de relatos racistas me deixam com esse pé atrás, mas se tiver oportunidade, se aparecer alguma vez, vou.
né? Não vou deixar um lugar definir, tipo, o que os outros falaram, definir a minha experiência. Eu sou aquela pessoa que é ousada e quer pagar pra ver. E aí, foi uma dinâmica totalmente diferente. Eu me mudei para o país e aí eu tive que me planejar de uma outra forma, mas os lugares que eu tava passando não estavam me encaixando. Isso demorou, gente, ó. Aí depois eu fui pra Hungria, que era um lugar que falavam, nossa, é horrível morar aqui e tal. É um país, e realmente o presidente de lá, ele é um bosta. Mas enquanto nômade, quando eu passei 4 meses em Budapeste, na Hungria, foi um dos lugares mais incríveis que eu já fiquei e que eu amei e que eu voltaria super. Não me vejo morando, porque aí quando você sentava para conversar com as pessoas que moram, você consegue entender os problemas do lugar, né? Tipo, esse ano mesmo, o presidente criou uma lei lá que não podia ter parada gay, sabe? E aqui na Europa, bem assim, final de junho, sempre tem a parada gay. E a galera resistiu e fez. Então você consegue entender um pouco mais dos problemas. Aí, tipo, quando você não sabe húngaro, né? Tipo, o inglês você se vira muito bem lá, mas quando você não sabe húngaro para poder resolver questões burocráticas, que você depende do governo, já é muito mais difícil. Então vocês estão conseguindo entender a diferença de turistar e a diferença de morar? Aí você vai pensar, eu estou preparada para morar em um lugar diferente? Onde eu vou ter que renascer nesse lugar? Onde eu vou ter que me sentir perdida por um bom tempo até eu me achar? Porque, por exemplo, eu só vim pro Porto, que foi quando eu assim, não tô dizendo que Portugal é perfeito, tá? Tá longe de ser. Ainda mais com as políticas que estão mudando agora, enfim. Mas aqui no Norte eu me sinto acolhida, eu me sinto bem-vinda. Eu não me sinto, não quer dizer que eu me sinta 100% pertencente, porque eu acho que isso nunca vai acontecer, mas eu não me sinto tão deslocada como eu me sentia em Lisboa e no Algarve. E isso é uma experiência que uma amiga minha também teve, que ela morou em Portimão por muitos anos, e ela foi se botando na caixinha e agora ela veio pra cá, inclusive a minha vizinha mora aqui perto, e ela foi se sentindo melhor e mais bem-vinda no Norte. Mas você, enquanto visitante, você vai visitar o Porto, vai visitar Lisboa, vai visitar o Algarve, você vai gostar mais de um, mas o olhar que você tem para os problemas dali não vai ser o mesmo que você vai ter enquanto turista. Depende muito também do tempo que você vai passar e tudo mais, mas a preocupação não é a mesma. Tipo assim, por exemplo, quando eu tô morando no lugar, ou quando eu tô passando mais tempo, agora mesmo, aqui nessa rua que eu mostrei pra vocês, ali atrás, tem um mercado. Gente, acho que 1 ano morando aqui nessa região, eu só comprei nesse mercado uma vez. Eu vou no mercado, que é mais longe, que eu pego o carro pra ir, mas que é muito mais barato. Só que a galera que tá aqui, que vem visitar, não vai se deslocar para outro lugar, porque não vai perder esse tempo para ir no mercado grande, que é 1 hora daqui andando e 10 minutos de carro, sabe? Não vai pegar um carro para ir lá, vai comprar aqui. Porque você tá com a mente de turista, com o orçamento de turista, que é totalmente diferente. Mais uma vez, você tá conseguindo entender, Borinha? E assim, eu vejo essa ânsia que o povo tem, essa romantização de morar na Europa. E eu fico, gente, eu nunca pensei em morar na Europa pelo glamour. Nunca foi meu objetivo. Quando eu fui para a Irlanda, foi para aprender inglês, para voltar para o Brasil, para atuar na minha área enquanto jornalista. Chegando aqui, eu descobri segurança, descobri poder aquisitivo, descobri que eu poderia sair de ser pobre para ser pobre premium com mais facilidade. Facilidade bem entre aspas, não, facilidade não é a palavra certa, mas era mais palpável essa mudança de realidade e está sendo. E fui ficando. E aí eu tive que escolher um outro país, porque na Irlanda não tinha mais um visto que se encaixasse para o que eu queria. Eu queria explorar o mundo, eu queria empreender. E Portugal me proporcionou isso, e é por isso que eu tô aqui até hoje. E aí eu consigo começar a visualizar um futuro aqui. É a primeira vez que eu consigo visualizar um futuro em um país. Mas aí tem umas questões, né, que entram nesse visualizar um futuro e, tipo, realmente falar, tá, eu acho que eu não vou voltar para o Brasil. Primeiro de tudo quando eu vim para Portugal, eu sabia que depois de 5 anos eu teria a possibilidade de dar entrada na minha nacionalidade portuguesa, né? Tipo, você consegue ter 2 passaportes. Então, você tem o passaporte brasileiro e o passaporte europeu. E aí, quando eu vim para cá, foi um dos motivos também que eu considerei, porque eu falei, pô, depois disso eu posso ir para qualquer lugar da Europa. Não foi o intuito de ficar aqui para sempre também. Mas aí eu fui ficando, fui gostando, eu gosto do Norte, gosto da qualidade de vida que eu tenho aqui, gosto da possibilidade de empreender, mesmo ainda estando ali no Brasil, a minha empresa, a minha base, né? E eu faço esse intercâmbio hoje. Porque a empresa que eu vim, fechei, tá? Não deu certo a sociedade, então hoje eu tenho uma empresa sozinha. E aí toda a minha base da agência tá em reais.
e outros países da Europa para poder ganhar em reais e me manter em euro é muito mais difícil. O custo de vida seria muito mais alto. Então tem isso, eu gosto do que eu consigo encontrar aqui, da similaridade com as coisas do Brasil. Agora mesmo em setembro eu vou pro show de Baiana System, já fui pro show de artistas baianos aqui, na verdade só fui pro show de artista baiano. Já fui pro show de Gilberto Gil, já fui pro show de Raquel Reis, de Baiana System, de Saulo. Gosto de ir no mercado e ter coisas brasileiras. E gosto da família, da comunidade que eu tô criando aqui. Hoje eu tenho um encontro mensal de mulheres negras aqui em Portugal. E aí desde janeiro tá funcionando e tá sendo o nosso quilombo. Eu tava sentindo muita falta de contato com pessoas negras e me juntei com mais 3 meninas incríveis. A gente tá criando esse encontro que hoje já tem 20 mulheres aí nesse grupo e a ideia é crescer. E hoje também eu namoro, né? Eu já tô noiva, já namoro há 1 ano e meio e tô noiva de um português. Então assim, não quer dizer que eu nunca vá morar em outro lugar. Pode ser que eu mude de ideia. Mas eu tô começando a encaminhar e pensar, tá, agora mesmo eu tô tendo facilitador de comprar casa aqui em Portugal. Aí você já começa a pensar, tenho 29 anos, tô noiva, vamos casar, pensamos em ter filhos, vamos comprar uma casa. E aí você começa a visualizar a sua vida ali. E aí você já fala, tá, eu tô morando. E aí vai dando aquele friozinho na barriga. E aí, enquanto imigrante, você vai estar sempre nesse vai e volta de sentimentos, são sentimentos conflitantes. Eu morro de saudade da Bahia, da minha comunidade na Bahia, sabe? Que fortalece a minha baianidade. Então, inclusive, já tenho passagem comprada para ir para a Bahia. Estou muito feliz. Se você quiser comprar sua passagem, compra comigo. E compra com antecedência, porque eu vou para o Brasil ano que vem e já comprei minha passagem. E aí eu fico... É importante as pessoas terem essa consciência, é importante você não glamorizar a experiência do outro, é importante você saber também que quem está aqui não é porque é enricou, às vezes é totalmente o contrário, às vezes quem ainda está no Brasil é porque está com condição muito melhor do que quem está aqui, e acho que isso vale um assunto para outro vídeo, né? Que a gente tem a ideia de que quem mora fora é só quem é rico, mas eu quero que você entenda a diferença de morar fora, de turistar, de viajar, de passar um tempo e voltar. Eu fui pra Dinamarca, achei um país incrível. Aí eu conversei com uma seguidora que mora lá e ela foi falando dos problemas do lugar que eu, com a minha visão de uma pessoa que estava passando 5 dias, eu não teria, não era suficiente para eu poder falar de um país. É que nem assim, a maioria das viagens que eu já fiz foi conhecendo a cidade, né, a capital ali. E aí eu acho que minha avó é da zona rural, eu sou do interior da Bahia, né, Feira de Santana. Eu acho que você só conhece um lugar mesmo quando você vai pro povo. Pro interior. E então é difícil você ter essa percepção de falar de um país. E aí você vai até descendo do salto, você vai entendendo que nem você sabe do Brasil todo quando você vai morar fora. Porque acho que quando eu tava na Bahia, eu convivia só com baianos, entendia da Bahia. Hoje mesmo, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 2 de julho, independência da Bahia, que deveria ser o dia da independência do Brasil. E aí eu venho pra cá e eu conheço pessoas do norte, conheço pessoas do sul, conheço pessoas do sudeste. Aí, por exemplo, a minha ideia que eu falei, né, de que vai ter um certo preconceito com pessoas do sul. Eu conheci pessoas do sul incríveis, algumas não, algumas incríveis, mas você vê que isso não pode ser generalizado e que tem pra todos os lugares, todos os tipos de pessoas, em todos os lugares. E aí sua mente vai abrindo, aí você vai vendo experiência. Então, é muito bom viajar, viaje, tente juntar dinheiro. Eu gostaria que todo mundo tivesse acesso a viajar, mas entenda que viajar não é morar, né? Que nem quando a pessoa fala, eu quero visitar o lugar antes para poder ter uma ideia de como é. Você nunca vai ter uma ideia 100% de como é aquele lugar até você realmente morar nele. Acho que assim a gente consegue encerrar esse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou, qual é a sua percepção enquanto a isso, de morar e de viajar. Se você tem vontade de morar fora do Brasil, de viajar, se você tiver, já me chama aqui pra gente fazer uma cotação pra você. E eu acho que o tema do próximo vídeo vai ser isso. Será que morar fora é só pra rico? A gente vai desvendar isso aí no próximo vídeo. Um cheiro, lembra de se inscrever, comentar, compartilhar. Tô quase chegando nos 1000 inscritos, então assim, se inscrever é muito importante nesse momento, tá? Eu tô quase lá. E, enfim, espero que esse conteúdo tenha te abraçado de alguma forma e que sua viagem ou sua imigração seja de muita prosperidade, muito sucesso, muito axé. Um cheiro, se vai embora.